E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o Pai Reginaldo de Ogum, presidente da FEUCEM aqui em São Paulo. A bênção dos meus mais velhos, a bênção dos meus iguais, a bênção dos mais novos, meu saravá a todos. Espero que vocês estejam todos bem, que nós estejamos nessa mesma caminhada, com a paz de Oxalá, com a paz dos orixás. Eu queria dizer para vocês assim, você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve lá. Dá uma força pra gente, vamos juntos nessa caminhada, vamos fazer esses bate-papos, essas conversas. Eu acho muito importante a gente dialogar sobre a nossa religião, sobre o que nos aflige, sobre o que nos atrapalha nos nossos dia a dia. Enfim, acho que vale a pena. Então, você que não está inscrito ainda, se inscreve lá, dá seu likezinho lá. Do lado você vai ver também um sininho, clica nesse sininho, porque todas as vezes, depois que você se inscreve e você clicar nesse sininho, todas as vezes que tiver um vídeo novo, um bate-papo novo aqui nosso, você vai ser avisado pelo próprio YouTube. E aí você vai poder estar acessando lá e poder estar vendo. Peço também a vocês que divulguem esse canal para que a gente possa realmente crescer, compartilhar ele nas redes sociais, Facebook, mandar nos WhatsApps, enfim. Eu acho que tudo isso vai fazer parte de um crescimento, onde a gente está, na verdade, buscando um diálogo, buscando entendimentos, buscando aprender e buscando mostrar o que realmente acaba, de alguma maneira, afetando nós como religiosos e, acima de tudo, como seres humanos, como pessoas de bem que somos. Mas, enfim, vamos para frente, porque não tem outro jeito, vamos trabalhar, vamos fazer o nosso dia a dia. Hoje a gente vai falar aqui sobre algumas coisas e pontuais. Uma delas é sobre os filhos que adentram nas nossas casas. Os filhos que de alguma maneira chegam nas nossas casas, acabam adentrando, pedem para fazer parte dessa egrégora, dessa corrente, pede para ser iniciado quando é um candomblé, enfim, e eles acabam adentrando nas nossas casas. Só que assim, o tempo às vezes não é com todos, obviamente, não posso generalizar aqui, mas com o passar do tempo, alguns desses se mostram de outra maneira, se mostram de uma maneira muito triste, muito complicada para nós. E aí a gente começa a ver o que acontece lá fora, que é a ingratidão, né? E muitas casas até se fecharam por conta dessa ingratidão, por conta dessa situação que as pessoas buscam o seu pai, sua mãe, seu babalorixá, sua ialorixá, somente por conta da necessidade. E quando não existe mais essa necessidade, ou pelo menos acham que não existe mais essa necessidade, simplesmente dão as costas, abandonam e tomam um outro caminho que não aquele inicial, traçado pelo seu pai ou mãe de santo, vamos dizer assim, para a gente generalizar o nome. Mas enfim, uma parte disto, uma boa parte disto é realmente culpa das pessoas, do ser humano. Que a nossa religião, infelizmente, nenhuma religião vai mudar. O contexto filosofal de uma pessoa quanto ser humano, isso não é a religião que vai mudar. Isso é uma coisa da própria pessoa. É como dizem os mais velhos, é de berço. E a gente não muda. Ah, mas poxa vida, Pai Reginaldo, então por que essas pessoas adentram na nossa casa e o orixá não fala, olha, não deixa ela entrar porque essa pessoa vai ser ingrata com você? Ou essa pessoa vai sair da sua casa e vai te falar mal sobre a sua pessoa. Ou essa pessoa vai fazer mal para você dentro da sua casa. Enfim, por que, Pai Reginaldo, que o orixá não avisa a gente antes disso acontecer? Eu também fiz essa pergunta. E a resposta que eu tive é que, na verdade, nós, e nem o orixá, tem consciência e certeza absoluta de que, por exemplo, não vai ser nós que vai consertar essa pessoa. De alguma maneira vai ajudar ela a ser um pouco melhor daquilo que ela é. Então por isso que elas adentram nas nossas casas. Para que quem sabe, através do orixá, através de nós, através das pessoas, dessas energias, a gente consiga fazer a mudança nessa pessoa e fazer com que ela seja melhor. Então é por isso que essas pessoas acabam adentrando nas nossas casas. Mas infelizmente não são todas que realmente adentram e seguem esse caminho religioso, o qual nós seguimos. Também tem outra situação que são aqueles que entram, ficam 1 ano, 2 anos, 6 meses, sei lá.
e saem das nossas casas se dizendo pai de santo, mãe de santo, babalorixá, ialorixá, enfim. E aí vai lá numa portinha de aço, aluga, coloca meia dúzia de imagem, faz um fundamento qualquer no chão lá e começa a dizer que é pai de santo ou mãe de santo. Começa a atender pessoas, começa a jogar búzio, começa a jogar carta, começa a dar consulta, começa a raspar iaô, nossa! E de alguma maneira essa pessoa acaba com a vida de outras pessoas, e essas outras pessoas, pessoas que não têm conhecimento mesmo, são os chamados abiãs no candomblé. E aí a gente acaba aqui pagando esse preço, porque assim, essa pessoa que de alguma maneira foi mal cuidada por este que se dizia pai de santo ou mãe de santo, babalorixá, ialorixá, enfim, tata, mamento, enfim, e realmente não era, essa pessoa acabou com a vida dele, e ele não vai falar só mal dele, ele vai falar mal da nossa religião. Ele vai atacar nós como um todo. Então, para aquela pessoa, não é aquele cara que falou que era pai de santo que não presta. Quem não presta é a religião. Porque ele lá acabou com a vida do cara, mas para ele foi a religião. Então, nós acabamos pagando um preço por isso. Então, papai, mamãe, nós temos que tomar muito cuidado com essas pessoas. E aí a gente começa a entrar na parte burocrática da situação. Porque é necessário, além dos nossos cultos, além dos nossos conhecimentos sacerdotais, além dos nossos conhecimentos de fundamentos, além dos nossos conhecimentos dentro da nossa casa, no que tange a religião, nós temos a obrigação também de conhecer a parte burocrática dessa questão religiosa que nós um dia montamos, que chama-se casa de axé, terreiro, barracão. Então nós temos que nos monitorar e nos resguardar documentalmente dizendo também. Então busque saber que tipo de documentos podemos fazer ou que não podemos fazer. Se a pessoa fez, por exemplo, lá montou seu IBA, deu sua obrigação, ela tem o direito de pegar esse IBA, é dela, ela pode levar, ela não pode levar, sabe? A pessoa vai ser recolhida, é simplesmente ir lá pegar a pessoa, colocar dentro do seu roncol, fazer suas obrigações. Não! A gente, além da parte religiosa, nós temos que fazer essa parte burocrática, essa parte documental. Então, tem um termo lá que essa pessoa pode assinar, você pode fazer, montar isso com um contador, um advogado. Às vezes você tem um filho de santo na sua casa, papai, mamãe, que eles podem estar fazendo esse documento, que te respalda caso ocorra alguma coisa no futuro. São coisas simples que nós precisamos muito conhecer e, além de conhecer, fazer valer por nós. Uma foto, uma imagem. Amanhã essa pessoa pode sair da sua casa e te fazer um processo contra você dizendo que você usa a imagem dela. E aí, vai falar o quê? Se você tem lá na sua casa um documento que você preencheu, que essa pessoa assinou, reconheceu firma dizendo eu cedo a minha imagem para casa X e tal, ela não vai poder falar nada, porque você está respaldado. Eu estou dando exemplos aqui, mas são vários os exemplos que podem ser utilizados. Eu digo de documento, de respaldar as casas de axé e você, papai, mamãe, nós todos. Então tudo isso é muito necessário. Mas também tem outro lado da moeda. Não é só as pessoas que adentram nas casas que são de todo a culpa pelos acontecimentos. Nós também temos, infelizmente, papais e mamães que pegam essas pessoas, adentram nas suas casas, participam das festas, participam dos toques, participam de tudo aquilo que faz parte da casa, mas participam como simplesmente pessoas ali naquele cantinho que vem, bate palma, que canta, que toca o tabaco, que vai embora, que volta no outro final de semana, que canta, que participa, mas ela não sabe nada, não aprende nada, porque o pai ou a mãe não ensina nada, não passa nada. Não explica o que é uma obrigação, não explica o que é um fundamento, não explica o que quer dizer um Exu, não explica o que é uma entidade, o que é um orixá, por que existe, da onde vem, o que somos. Enfim, também temos culpa. E é muito importante que a gente consiga
entender os dois lados da moeda. Porque muitos desses filhos acabam, de alguma maneira, vai visitar uma outra casa e chega lá aquele pai, ele vê aquele pai pegando aquele filho, fazendo uma maci, dando um banho no ori, sabe? Fazendo um acaçá, pondo um obi, e ele fala, poxa, meu pai não faz nada disso, minha mãe não faz nada disso. Ele acaba deixando sua casa para ir para a casa do outro, porque o outro está fazendo pelos filhos dele. Então a culpa é nossa também, sim. Quando a gente não faz aquilo que nos cabe com os nossos filhos, é certeza absoluta que ele vai deixar você, meu pai, minha mãe. Certeza. E aí, ele vai além de falar que você, papai e mamãe não fazia, ele vai encantar mais ainda essa história. Então a gente tem que estar muito atento a essas coisas. Existem esses dois lados da moeda que nós precisamos de verdade estar atento. Eu acho assim, quando a gente fala de união lá fora, que o nosso povo não é unido, que o nosso povo não isso, que o nosso povo não aquilo, ele começa muito lá atrás. Ele não começa no dia que nós somos convidados a participar de uma manifestação no vão do MASP ou na praia de Copacabana. Não é ali que começa a nossa desunião. A nossa desunião está começando muito antes. Ela está começando quando eu não vou nas casas visitar os meus irmãos, os meus amigos. Ela está começando quando eu ataco os meus irmãos porque eu acho que aquele fundamento dele não é legal, mas é o fundamento que ele aprendeu. O meu é o meu, o dele é o dele. Às vezes algumas coisas vão ser iguais, que bom, maravilhoso. Mas quando não for, não é pau nele não, gente. A gente tem que parar com isso, gente. A gente tem que, sabe, começar a deslumbrar as coisas de uma maneira que seja boa para mim, mas também que seja para o meu irmão. Também que seja para minha irmã. Se eu não quero para mim, por que eu vou querer para eles? Se eu quero aprender, por que não eu tenho a humildade de falar que quero aprender? Então, união, ela não se constrói nos atos. A união, ela se constrói com muitos atos. Lá atrás, lá no início de tudo. Não se corta uma árvore pelos galhos. Se corta a árvore pelo tronco. E também não se planta uma árvore pelos galhos. Se planta pela semente. E eu acho que é isso que a gente tem que começar a buscar entender. Dentro dessa situação de pai, filho, filho, pai, mãe, pai, enfim, dessa situação acaba meio que sendo relevante algumas coisas. Dentre as quais o que nós chamamos de hierarquia. Eu vejo muitas casas, e aí eu não vou aqui apontar nomes, que não é do meu... Primeiro, não é do meu feitio. Segundo, não é a ideologia desse programa. Apontar nome de casas, nome de ninguém. Mas apontar situações que a gente deslumbra no decorrer da nossa vida e nessas várias visitas que fazemos e participações que temos em alguns eventos. Uma delas é quando você entra numa casa, você vê que o filho ele não tem aquela audácia de te pedir uma benção, de dar um adobar, pôr sua cabeça no chão, sabe? Te trata você. E isso chama-se hierarquia. Isso é triste também, porque você acaba falando o seguinte: se o filho assim é porque o pai não ensinou ou a mãe não ensinou. Eu acho que a gente tem que ter amizade com os nossos filhos, a gente tem que participar, sim, a gente tem que estar junto, a gente tem que estar no dia a dia. Vamos fazer um churrasco? Vamos para uma praia? Vamos. Tudo isso é fundamental, sabe? Para o bom convívio dessa comunidade criada por esse pai e por essa mãe. Mas fundamental também é não misturar. Fundamental é saber o momento da diversão e também saber o momento do trabalho, saber o momento do nosso sagrado, da nossa fé. Então tudo isso faz essa união que eu estou falando, monta-se essa união. E aí a gente tem uma série de situações que a gente vai buscando ao longo desse tempo, né? A gente vai aprendendo, a gente vai verificando. E uma coisa muito importante dentro da nossa religiosidade é a hierarquia, é o respeito aos mais velhos. É o respeito aos cargos ocupados por essas pessoas dentro do seu axé, dentro da sua casa, dentro do seu terreiro. No terreiro de Umbanda você vai ter lá a mãe de santo ou o pai de santo, padrinho ou madrinha, sacerdote ou sacerdotisa. Aí você tem lá pai pequeno, mãe pequena, você vai ter lá os ogãs, enfim, a pessoa, o médium que está lá desenvolvendo,
ele tem que ter esse entendimento de hierarquia e de respeito por essas pessoas dentro da casa. No Queto, por exemplo, na nação de Queto é Babalorixá e Aialorixá. Depois vem os Ogãs, vem o Axogum, o Alabê, vem Yaquiquerê, vem Babá, Iarebé, enfim, vem toda uma gama de situações muito grande, inclusive, que são os cargos distribuídos a essas pessoas de acordo com a sua relevância dentro da casa, com a sua entrega, com o seu trabalho, com o seu aprendizado, enfim. Essas pessoas vão ocupando cargos dentro dessa comunidade chamada Queto. E aqueles que vêm, que são chamados de abiãs, eles já vêm aprendendo esse respeito à hierarquia dentro daquela casa. Isso é muito importante. Eu costumo dizer que isso é educação religiosa. Se a gente não der essa educação religiosa para os nossos filhos, a gente não pode cobrar nada deles, porque você não ensinou, né? Então fica muito difícil. Dentro da nação de Angola, a gente tem lá também os dois cargos maiores, ou o cargo maior, que é o Tata, que é o correspondente ao pai, ou a Mameto, que é correspondente à mãe. E também vem os outros cargos distribuídos dentro da nação de Angola, que também é uma hierarquia muito complexa, muito grande, mas de extrema necessidade, né? É isso que vai moldar este filho que se iniciou dentro dessa nação ou dentro dessa casa, para que ele um dia galgue estes postos também. Ele entra lá para isso, então ele entra para aprender, ele entra para ter um caminho. Ele não entra para ficar no canto sentado ou observando, batendo palma e aprender a cantar só. Ele tem que aprender. Na nação de Jeje, aí a gente também tem essa mesma hierarquia. Então a gente tem lá o Doné, que é no caso feminino, correspondente a Ialorixá, a Mãe de Santo, e o Doté, que é o correspondente ao masculino, ao pai, o Babalorixá, enfim, o Babá. Mas dentro da nação de Jeje é chamado de Doné e Doté. Doné é feminino e Doté é o masculino, né? No culto a Egungun, também temos essas mesmas hierarquias. Aí a gente tem lá. Pode ir. No culto a Egungun, aí a gente também tem essa mesma hierarquia, esse mesmo segmento que a gente pode falar que é o respeito aos postos e àqueles que estão acima no conhecimento, nas ações, dentro da casa que nós escolhemos para adentrar e prestar nossa reverência religiosa. Então no culto a Egungun, a gente tem lá o Alapini ou o Alagbá, que corresponde ao pai da casa, né? O que está acima de todos dentro da casa. E Alodê responde a feminino, a mulher que cuida da parte feminina daquela casa. Então isso aí é no culto a Egungun. E temos também no culto a Ifá, né? No culto a Ifá a gente tem o Babalaô, né? Que é uma pronúncia bem africanizada, né? Do pai, né? Do rei, do dono daquela casa, a pessoa que leva, né? As pessoas, os filhos daquela casa. E no caso da mulher é Yanifá, né? Então tanto um como o outro são sacerdotes, né? Do segmento do Orixá Orumilá, né? Que é o culto a Ifá. Enfim, entre muitos outros, se a gente for falar todos aqui, a gente passa aqui muito tempo falando sobre essa hierarquia, sobre esses postos, que são muitos dentro dessas casas de axé. E o importante, na verdade, de tudo isso é que nós tenhamos a consciência de que esses filhos que entram na nossa casa, a primeira coisa que eles têm que aprender é o respeito, independentemente da nação que seja, do sacerdote que seja, de como ele seja. Mas se eu não ensinar que o meu filho ele tem que tomar benção de mim, mas se entrar um babalorixá na minha casa, me visitando, ele também tem que tomar benção desse babalorixá por conta do cargo correspondente a ele, o que eu estou fazendo aqui daí? Aí eu estou errado, porque eu não estou ensinando meus filhos, sabe? Esse respeito. E outra coisa, a partir desse momento que ele passa a ter esse respeito por mim, mas ele aprende que esse mesmo respeito também tem que ter pelos outros, poxa, a gente vai começar a construir uma religião diferenciada. A gente vai começar a construir uma religião maior, uma religião grandiosa. Uma religião pautada e fundamentada no respeito.
A coisa mais bonita que eu vejo é quando eu vou para alguns lugares e vejo os filhos tomando bênção dos pais, das mães, abraçando. Eu vejo um irmão trocando bênção com o outro, sabe? Um beija a mão do outro, pede bênção ao seu orixá. Isso é maravilhoso, magnífico, lindo. Mas infelizmente a gente vê que tem algumas casas, alguns pais, mães que não fazem isso. E aí o filho vai se espelhar naquilo que ele vê no próprio pai. Se o pai ou a mãe são pessoas que realmente não condiz com aquilo que a nossa religião pede, com aquilo que a nossa crença quer de nós, realmente fica difícil. E aí, ó, é pau cruzado neles. Não tem outro jeito. Sabe? Ou a gente vai começar a pôr o dedo na ferida e falar, e explicar, e buscar entender, buscar o porquê, ou a gente vai sucumbir nos nossos erros, vai ficar sempre falando a mesma coisa. Nós não somos unidos. Ah, a nossa religião não tem união. Ah, mas não tem união por quê? Falar não ter união é a coisa mais fácil que tem. Agora eu não vejo ninguém ir nas redes sociais e falar por que não existe união. Ah, pai Reginaldo, é uma série de coisas. É uma série de coisas. Mas se a gente sabe que é uma série de coisas, por que a gente não conserta essa série de coisas? Estão batendo na laje, viu, gente? Mas é legal isso aí. Não é espírito não, tá? É daqui mesmo. Mas enfim, já falo assim porque isso aqui é um outro assunto que nós vamos entrar. Que é aquele filho que, se ele tiver uma dor na unha, ele já chega no pai ou na mãe e fala, ó, tô com a dor na unha, foi trabalho feito, eu acho que alguém fez alguma coisa, eu acho que eu não arrumo emprego, porque, enfim, o pai de santo tem que se virar. Aí começa a entrar, sabe o quê? Charlatismo. Aquele cara que vai enganar o filho e falar, não, realmente, meu filho, você está com um trabalho feito nas suas costas, você tem que fazer um trabalho aqui, você tem que tirar um ebó, 500, 600, 700, e toma o dinheiro do cara, enfim. Mas isso é outro assunto para outro dia, que são muitas coisas. Importante hoje, gente, é a gente começar a buscar entendimento sobre respeito, sobre hierarquia, sobre postos e sobre documentação. Fundamentar as nossas casas na parte religiosa, espiritual, mas também na parte burocrática e material. E buscar também entender que nós temos que ter respeito para que possamos cobrar respeito. Fica essa dica aí para você, meu irmão, minha irmã, papai, mamãe. Espero que a gente tenha feito um bate-papo aqui bacana, uma conversa saudável e que gere aí muitas perguntas, que gere também vários comentários, que gere a sua inscrição aí, porque isso é muito importante, é fundamental para nós que você venha aqui no nosso canal, se inscreva. É fundamental que você vá lá naquele sininho, clique lá, porque todos os nossos vídeos você vai estar recebendo e é bacana, porque a gente vai poder estar interagindo. Muito em breve a gente vai começar a fazer as nossas entrevistas com alguns pais, mães da nossa religião. E logo também, ó, vou estar no Facebook aí fazendo ao vivo um bate-papo também. Eu acho que isso vai ser bacana, vai ser legal poder interagir ali na hora, falar, explicar, conversar, perguntar, saber, aprender. O importante é, nós não sabemos de tudo e nós temos que aprender muito. Dizem um provérbio antigo que é assim, no mundo não vai se acabar o mal, mas com certeza eu serei um pedacinho do bem dentro desse mundo. Axé a você, meu irmão, benção papai, benção mamãe, benção aos mais velhos, os mais novos, os meus iguais, meu saravá. E aqui é assim, pau cruzado em quem tem que ser. Mas antes disso, a nossa conversa vai estar rolando aqui. Conversa com o pai Reginaldo. É nóis, gente. Aquele abraço. Até mais, até a próxima.